Louvado seja. 1 Samuel capítulo 1, versículo 5. 1 Samuel, você que tem a palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 5, tá bem? Todos acharam? Bem? A palavra do Senhor nos diz assim: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para ir a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madeira. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é produtiva e a palavra de Deus, ela é inerrante. Ou seja, dentro da palavra do Senhor, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para viver, para ser bem-sucedido, para criarmos os nossos filhos, para nós mantermos a nossa família em casa. Tudo está dentro da palavra de Deus. E você, nesta noite, eu gostaria que você emprestasse os seus ouvidos para o Senhor, para algo que Deus colocou no meu coração. E eu creio que da mesma maneira que Deus me usa como instrumento, porque na verdade nós não somos nada mais, nada menos do que um instrumento, verdade, nas mãos do Senhor, eu acredito que você também pode ser bênção para a minha vida. Você crê nisso? Amém! Então, estenda suas mãos para cá e faça essa oração comigo, para que o Senhor possa derramar sobre mim a sabedoria. Amém! E tudo aquilo que eu falar possa de alguma maneira ser pensado no teu coração. Amém? Senhor, na tua presença eu quero me colocar. Senhor, sabendo que nada tenho, nada posso e nada sou, e que eu sou totalmente dependente de ti. Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, mas eu creio, Pai, como a tua palavra diz, o teu poder ele se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque quando fraco estou, aí é que eu estou forte. E é isso que eu creio, Senhor, e eu te peço, Pai, que, Senhor, nesta noite o teu povo ele possa ser impactado com a tua palavra, e que, Senhor, essa palavra venha produzir efeitos, Deus, não só efeitos momentâneos, não só efeitos circunstanciais, mas efeitos longos, efeitos duradouros, efeitos, Senhor, que vão transformar a sua casa, o seu trabalho, a sua família. E que em nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, nós ministraremos essa palavra, Senhor, para o nosso coração. E que o teu nome seja glorificado, Senhor, nas nossas vidas, hoje e para todos sempre. Aleluia. Em nome de Jesus, amém? Igreja, nós como corpo de Cristo, nós como membros do corpo de Cristo, quando nós entramos na casa do Senhor, nós de alguma forma, de alguma maneira, nós viemos buscar algo ou nós viemos oferecer algo. É simples assim, basicamente isso. Mas eu tenho percebido muito que as coisas de Deus, elas foram um pouco banalizadas. Que as coisas de Deus ao longo do tempo foram banalizadas. Então, eu gostaria de trazer à memória de vocês a importância real de Deus na nossa história. A pergunta que eu faço para você nesta noite é: quem é Deus para você? Aí pode ser que nesse momento na tua mente você pensou assim: Deus para mim é tudo. Mas o que é tudo? O que é tudo para mim? O que é tudo para você? Para algumas pessoas tudo é isso daqui. Para outras pessoas tudo é o convívio familiar, é a sua família, são seus entes queridos. Para outras pessoas tudo é Deus, porque Ele basta. Então eu
e você faz, e você lê, e Deus não fala o coração. Então eu entendi que Deus realmente quer trazer essa palavra ao meu e ao teu coração. E quando eu perguntei para o Senhor, Deus, qual é o nome dessa pregação? Porque é chique dar nome para as pregações, né? Muito chique isso, então dá um nome para a pregação. E o Senhor falou ao meu coração, minha serva, eu quero que meu povo pare de brincar comigo. Eu não sou criança para que eles possam brincar comigo. Então o tema dessa mensagem hoje é: não brinque com Deus. Não por Deus ser um Deus que pune, não porque Deus é um Deus que vai te fazer algum dano, trazer algum mal sobre a tua vida, não. Porque Deus é Deus. E dentro de uma escala hierárquica, Ele está muito acima de mim e de você. Quem trabalha em empresas aqui sabe que existe uma hierarquia, sabe que existe uma ordem, sabe que se é para entrar 7 horas, você não pode entrar 7h05. 7 horas são 7 horas. Chega das 7h05 para você ver se você entra. Entra, Denise. Não entra. Entra, irmã. Não entra. E você vai ter que ensinar lá a fichinha. Ah lá. Tem um ponto que você tem que passar. Se não passar o ponto, você perde a cesta básica. Né? Você perde o domingo. Por conta de 5 minutos. Ou seja, existe uma hierarquia. Dentro dos ambientes organizacionais das empresas, existe lá o líder, o chefe, o gerente, o diretor, e assim sucessivamente. E Deus não é diferente na minha vida e nem na tua vida, porque Ele, hierarquicamente falando, hierarquicamente dizendo, Ele é aquele que é sobre todo nome, o Criador de todas as coisas. E quando eu estava lendo essa palavra, Deus falou muito ao meu coração a respeito da palavra dele. Muitas vezes nós escutamos dizer: Deus não muda os seus planos, Deus não muda os seus projetos. Ah, não morrerei enquanto uma promessa não se cumpre. Morre sim, irmão. Morre sim. Pode morrer sem antes ver a promessa se cumprir. Sabe por quê? Eu li aqui 2 versículos falando sobre a história de Ana. Ana foi uma mulher que amava a Deus, que amava o Senhor. E ela não podia ter filhos. O que eu quero dizer para você nesta noite? Quando algo não acontece na tua vida, do jeito e da forma que você deseja, pode ser o próprio Deus impedindo que aquilo aconteça de alguma forma ou de alguma maneira. Porque Deus, Ele é soberano, Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso. E quando nós lemos a palavra, e eu quero constranger, se eu tirar o microfone, todos me ouvem bem? Então tá bom, eu vou desligar aqui, porque às vezes eu gosto de dar uns gritos, para facilitar. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia, ela é extremamente delicada. Um ponto e vírgula ou uma vírgula que você não coloca no lugar certo muda todo o sentido dela. Ok? Ok. Tem lá, não sei se vocês já viram na internet, um pastor que leu lá em Oséias, pega uma mulher e adultera com ela. E ele tomou 2 esposas, gente. E bateram naquela terra que podia ter 2 esposas, que a Bíblia falava que era para adulterar. Só que a palavra de Deus diz: pega uma mulher adúltera, de uma seta aguda e adúltera, não é adultera, muda totalmente de figura. Meu Deus. E quando eu leio a palavra de Deus dizendo o seguinte: Ana, porém, dava porção dupla, ou seja, quem dava porção dupla? Eu
passando na tua vida? Sabe esse momento que você não está entendendo muitas vezes? Que está se passando? Eu quero dizer algo para você. Se você tem uma vida com Deus, se você busca o Senhor, se você tem o seu momento de devocional, se você tem um coração ligado na presença e no trono do Pai, pode ser o próprio Deus, não deixando que isso ou aquilo aconteça para você. Porque a nossa visão, ela é limitada. Só que eu quero dizer algo para você. O meu Deus, o seu Deus, Ele olha o tempo todo os nossos comportamentos. O tempo todo o Senhor está olhando para o meu e para o seu comportamento. A pergunta que eu faço é: o que você faz quando você tem um não de Deus? O que você faz? Qual é a atitude que você tem quando aquilo que você quer, quando aquilo que você está buscando não acontece? O que você faz? Ai, meu Deus do céu. Ai, eu sou a coitadinha de Jeová. Senta na cadeira do vitimismo e fica lá. Ai, ninguém me ama. Ai, mas ninguém me ama. Para com isso, gente. Vamos crescer espiritualmente. Vamos ter uma mente de Cristo. Vamos amadurecer espiritualmente. Esse contato é bom? É. Mas esse contato vai acontecer para sempre? Não. Eu trabalhei por 10 anos com uma pessoa. Foi eu sair da empresa e nós perdemos totalmente o vínculo. Acabou. Não tem mais. Mas quem permaneceu o tempo todo comigo? O próprio Deus. Coloca o teu foco naquilo que traz resultados. Coloca o teu foco naquilo que realmente vai trazer transformação para a tua vida. Porque enquanto nós não mudarmos os nossos comportamentos, nós não vamos conseguir ter resultados diferentes. A lei de Newton, para quem gosta de física, a lei de Newton é simples. Um corpo que está em repouso, ele tende a se manter em repouso. Um corpo que está em movimento, ele tende a se manter em movimento. Ou seja, isso é física. Agora, traz a física para o mundo espiritual. Tem como eu receber dom se eu não buscar? Tem como eu ter comunhão com Deus se eu falar com meu irmão? Tem como eu ter comunhão com o Senhor se eu ficar o tempo todo só falando mal das pessoas? Não! Não tem como. Só que Ana, ela foi uma mulher sábia. Ana foi resiliente. Que palavra é essa, pastora? Resiliente é quando você abre mão de tudo que é seu em favor de algo ou de alguém. Quem fez isso por nós, igreja? O próprio Cristo. O próprio Jesus se tornou resiliente e deu sua própria vida em meu lugar, em seu lugar. Ana não se conformou. Ana não se conformou. Ela não podia ter filhos. E ela não podia ter filhos, meus irmãos. Ela não podia ter filhos porque o próprio Deus tinha cerrado a madre dela. O próprio Deus tinha cerrado a madre dela. Então você percebe que na realidade da vida nós não podemos ser peso morto. Não podemos ser peso morto diante do Senhor. Versículo 15. Versículo 14. Ele disse: até quando? Quem disse isso para ela foi o profeta Eli, tá? O sacerdote Eli diz o seguinte: ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu não estou bêbada, eu não estou tonta, eu não estou loucona. Deixa eu te explicar. Agora pensa para você ver uma mulher, no tempo que mulher era totalmente subjugada, Ana olhar para o sacerdote, que era a presença do próprio Deus na terra, e dizer para ele: não, meu Senhor,
senhor está enganado? Eita! O senhor está enganado? Olha a autoridade dessa mulher. Olha a autoridade do que ela queria para ela. E ela falou: eu não vou desistir. Eu não vou parar. Porque não é o homem quem vai ditar as regras para mim. Quem vai ditar as regras para mim sou eu, meu próprio Deus. Porque, meus irmãos, vamos parar de terceirizar a responsabilidade e colocar a responsabilidade toda nas mãos do Senhor. Tem coisa que é do Senhor, mas tem coisa que é minha, tem coisa que é sua. E não adianta, porque não tem como dar certo se não for dessa maneira. Ana cheia diz: não, Senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. E mais, eu não bebi vinho algum. Eu não bebi vinho forte. Porém, veio derramando a minha alma perante o Senhor. Quando que nós recebemos as bênçãos? Quando a gente se derrama de verdade na presença do Senhor. Eu estou vendo cada um de vocês aqui, ó. Povo bonito. Deram um trato no cabelo para ver o culto. Passaram o antitranspirante. Né? Porque uns, como eu, não deu tempo de tomar banho. Então, a gente tem que garantir essa parte aqui para dar tudo certo. Eu estou vendo vocês por fora. Mas eu não sei como está o coração de vocês. Eu não sei o que está no coração de vocês. Tem coisas que Deus revela para nós, como profetas, revela. Mas nem tudo Deus revela. Porque senão a gente ia virar mãe de nada. Não é verdade? Tem coisa que Deus mostra, mas tem coisa que é um oculto e escondido. E tá tudo certo. E Ana se coloca dessa forma. E aí o profeta Elias lança uma palavra. O profeta Elias lança, o sacerdote Elias lança uma palavra sobre Ana. Vai em paz. E que seja concedido o desejo do seu coração. Quando as coisas estão em conformidade entre o que eu quero, entre o que os meus líderes espirituais estão ministrando sobre a minha vida e o que Deus tem para mim, não tem como dar errado. Eita Deus! Sabe esses líderes espirituais que você tem aqui na casa do Senhor? Essas pessoas pagam um preço pela tua vida. É muito jejum, é muita oração, está assistindo o tempo todo. É um preço que se paga. E a gente faz isso com o maior amor do nosso coração, porque nós somos chamados para isso. Agora, tudo tem que estar em conformidade. Porque Deus ouve o desejo do coração de Ana e sabe o que acontece? Ela dá à luz a um filho. Ela dá à luz a um filho que se chama Samuel. E Ana ora da seguinte forma. E aqui eu quero que você preste bastante atenção. Porque nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Eu quero que você tenha uma expansão de consciência nessa noite. Eu poderia ter preparado uma palavra para a gente sair daqui pulando, virando puleta na rua, batendo nas casas aqui. E o milagre, eu poderia ter preparado essa palavra. Mas a palavra que eu quero para essa noite é que você tenha uma expansão de consciência. Em relação a quem é realmente o Deus que você serve. Porque se você não conhece esse Deus que você serve, se você não sabe com quem que você está lidando, duas coisas podem acontecer. Primeira, você não consegue aproveitar de todos os benefícios que Ele tem para você. Se você não o conhece. Segunda coisa, você está correndo um grande risco de estar fazendo as coisas de qualquer forma e achando que Deus é seu parça. Deus não é seu parça. Deus é Deus. Ele é seu amigo. Está ali junto. O que o amigo faz? Está ali com a gente nas horas boas e nas horas ruins. É assim que é amigo, gente? Às vezes sim, às vezes não. Mas pela lógica da palavra amigo, teria que ser dessa forma. Então Deus, dentro da palavra amizade, Ele tem esse papel para você.
enxugar suas lágrimas. Agora, quando Ana ora e diz, versículo 6 do capítulo 2, o Senhor, olha isso, gente, isso quando eu li isso aqui, eu demorei uns 15 dias para poder aceitar isso. Para poder aceitar e falar assim, ó, tá bom, Deus, eu aceito. Já que eu estou nessa caminhada com Jesus, já não sei quantos anos mais faz. Aí toda a junção dessas emoções ruins gera em você o estresse. O estresse é a doença do século, gente. Estresse depois depressão. O estresse é a doença do século. O que o estresse faz? Ele começa a destruir a sua vida aos poucos. Você perde massa muscular. A sua mente, o seu cérebro não funciona da forma que precisa funcionar. Ou seja, quanto tempo que você está ficando aqui no estresse? Aí fiquei no estresse aqui, fiquei na raiva aqui, nossa, eu posso ficar aqui não, vou aqui pro amor. Eu não vou ficar aqui no estresse não. Vou sair do estresse, vou pro amor. Tem como uma pessoa que só dá amor acontecer coisas que não são coisas para viver na palavra do Senhor? Não. Ela vai começar a viver a plenitude do Senhor. Porque o nosso Deus, gente, quando Deus quer fazer, Ele faz e ponto. Porque depois de tudo isso, Samuel fala para Eli, coloque sua casa em ordem. Seus filhos estão fazendo sua bagunça e balbúrdia dentro da casa do Pai. Seus filhos estão zombando do altar do Senhor. Eles pegam as ofertas, os manjares que trazem para o sacrifício, eles zombam. Eles não respeitam. Pede para eles melhorarem. E ele conversa com os filhos e os filhos não melhoram. Gente, quer ter sucesso na vida? Ouve o conselho de pai. Ah, mas meu pai é um traste. Ele é seu pai. Eita. Se não fosse por ele, você não estaria aqui. Você tem que honrar. Ah, mas meu pai me estuprou. Ele é seu pai. Se não fosse por ele, ele não estaria aqui. Libera o perdão e vai viver a tua história. Eu escutava um pequeno trecho, não sei se vocês viram, do Luciano Subirá, que ele falava num podcast assim, ó, que ele fez uma live sobre legado com o filho dele, falando sobre legado, sobre como você, né, ser próspero na terra e deixar uma história e tudo mais. E aí veio uma pessoa e falou para ele, fácil para você falar, né, pastor? De legado, você tem uma família abençoada, você tem filhos que ficam na presença do Senhor o tempo todo, para você é fácil falar. Aí ele disse o seguinte, agora está fácil para mim, porque o pai do meu pai foi abandonado quando ele tinha 8 anos de idade. Ele passou de casa em casa, sendo humilhado das piores formas que você puder imaginar. E quando o pai do meu pai fez 18 anos que ele conheceu a Jesus, o primeiro versículo que ele leu foi: e ele faz o solitário habitar em família. Meu Deus! E ele tomou posse daquela palavra e a partir daí ele quebrou todo um ciclo. A partir do avô, do bisavô dele, que começou uma história de transformação. Como você quer estar hoje? Ah, porque meu pai isso, porque minha mãe isso, porque fulano isso. Assuma isso. Assuma isso, trabalhe isso. Ressignifique isso e comece a ver uma nova história a partir de você. Porque eu, na minha família, quebrei um ciclo terrível de toda a história da minha família quando eu fui para a presença do Senhor. Eu falei, nunca mais eu passo fome. Nunca mais. Nunca mais eu como pão com açúcar para matar a vontade de comer doce. Nunca mais. Nunca mais eu vou ter que ficar vivendo uma vida de miséria. Não, nunca mais. Eu ressignifiquei a minha história. Glória a Deus. Versículo 25. Pegando o homem contra o próximo, esse é o seu Deus. Não estou inventando, não estou falando nada. Pegando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro.
O que é árbitro, né, Silvinho? Falei isso na intercessão. Árbitro é o juiz. É aquele que vai falar o que quem está certo e quem está errado. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Ou seja, se eu pecar contra você, que pode ser que aconteça, porque eu sou falha, a gente tem Deus para nos ajudar e ser nosso mediador. Mas e se nós pecarmos contra Deus, quem que vai ser o nosso juiz? Quem que vai fazer esse intermédio? Por quê, gente? Hoje nós temos acesso ao Pai através de Jesus. Está vendo o tamanho do teu Deus? Está vendo a grandeza do teu Deus? Versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai estariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Esse é o teu Deus. Honra o Senhor, que Ele vai te honrar. Não desonre o teu Deus. Não desonre o Senhor. Você tem dúvidas em relação de como ser diante do Senhor? Consulta a palavra dele. Consulta a Bíblia. Não fica na escuridão. Não fica sem saber o poder que o teu Deus tem. Não fique. O Senhor, Ele está o tempo todo disposto a se revelar. Eu prego, pastor Francisco Filho prega, pastora Cida, pastor Francisco Pai, pastor Rodrigo, pastora Fernanda. Todos nós pregamos em cima do altar. Mas não é por nosso intermédio que você chega a Deus. Lembra que eu falei que nós somos somente instrumentos? É verdade. E instrumento, gente, é uma coisa assim, ó, presta, vamos pensar aqui, ó, nesse violão. Se eu pegar ele, jogar ele no chão, fazer ele virar 10, o que vai acontecer? Não vai ficar sem violão. Porque eu vou levar a comprar um. Instrumento é isso. Instrumento é isso. Se eu não estou em conformidade com Deus, o Senhor me tira e coloca outra pessoa aqui. Por que eu estou dizendo isso para vocês, igreja? Vocês precisam ter vida com Deus. Vocês precisam ouvir a voz do Senhor. Deixar os intermediários. Não que não sejam necessários, sim, mas você pode ter uma vida de intimidade e conhecer Deus na sua profundidade. É difícil hoje em dia. É muito difícil ter igrejas pensantes. É muito difícil. E eu vou falar isso para vocês sem medo de ser julgada ou de ser apontada ou qualquer coisa do tipo. O que é uma igreja pensante? É uma igreja que consulta as Escrituras. É uma igreja que conhece Deus na sua totalidade. É uma igreja que busca o Senhor em tempo e fora de tempo. Porque manipular as pessoas é muito fácil, gente. Eu falo isso com uma tristeza no meu coração, porque eu vejo isso o tempo todo. Eu vejo isso o tempo todo. É muito fácil manipular as pessoas. Eu estudo comportamento humano. Eu estudo o que você tem que falar para as pessoas para que as pessoas possam comprar o seu produto. Eu faço isso o tempo todo, estudando. É muito fácil a gente manipular as pessoas. Mas eu, como pastora, serva do Senhor, ministra da palavra de Deus, eu não acho isso correto. Porque vocês são pessoas pensantes, dotados de toda inteligência e capacidade para ser críticos na palavra do Senhor.
Eu quero dizer para você o seguinte: o teu Deus é o Deus que pode te colocar em lugares que você jamais imaginou pisar. O teu Deus é o Deus que pode te fazer viajar para lugares que você jamais imaginou viajar. O teu Deus pode te dar uma sabedoria tão grande, que você vai entrar no meio de pessoas muito instruídas e você, sem nem terminar o ensino médio, você vai conseguir se sair muito bem e ficar no meio dos grandes. É isso que o nosso Deus faz por nós. Se você não tinha visto o Senhor ainda por esse olhar, por esse prisma, eu gostaria que a partir de hoje você começasse a olhar o Senhor com uma visão de um Deus grande, infinito, cheio de amor, cheio de bondade, e que Ele quer entrar na nossa vida e transformar a nossa história. Quando nós entendemos que Ele está no controle de todas as coisas, nós vivenciamos o que Romanos 8,38 diz: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Você coloca de pé em nome de Jesus. Então, colocar te agradeço aí. Eu quero que você agradeça ao Senhor agora. Eu quero que você agradeça ao Senhor o tempo todo, por Ele ter nos salvado, por Ele ter nos libertado, por Ele ter nos transformado. Porque o nosso Deus, Ele é bom. O nosso Deus, Ele está com os ouvidos abertos. O que você quer? Depois dessa palavra, o que você busca do Senhor? Conhecê-lo, buscar do Senhor profundidade, conhecer mais dele, buscar os seus dons, os seus talentos. O que você quer do Senhor? Esse é o momento de você abrir o teu coração e falar para Ele: Senhor, às vezes eu me sinto assim, Senhor. Porque às vezes você acha que Deus não está vendo e você fica com medo de falar como você está. Mas o Senhor conhece o teu coração, então verbaliza. Quando você verbaliza, fica mais leve, você consegue ter mais leveza. Fala para Deus: Deus, está doendo aqui, ó. O Senhor está vendo isso que aconteceu? Está doendo, está me machucando. Então agradeça a Ele. Agradeça ao Senhor Deus na sua presença. Nós queremos, Senhor, te agradecer. Porque, Senhor, o Senhor nos dá clareza da tua palavra. O Senhor nos dá clareza de quem tu és em nós. O Senhor dá clareza, Pai, de tudo aquilo, Senhor, que nós temos que fazer e como nós devemos ser. Nós te adoramos, Jesus. E queremos te agradecer, Senhor, por tudo. Por tudo. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor. Fala pra Ele onde boa, abre teu coração. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Essa aí, te agradeço por me livrar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer.